A primeira coisa é assim, que para muitos de nós aqui, já temos trabalhado em outros aspectos que têm que ver com que nós estamos todos em uma sociedade injusta, onde tem grupos de poder, principalmente econômicos, mas outros, e as chaves de controle para manter o ordem estabelecido, falando muito geral, nós vemos pelo menos três aspectos que são muito importantes. Um deles é o mercado, e a apropriação do mercado através de grandes monopólios ou oligopólios. Nós vamos ver mais disso. Tem outro que é através da regulação. E falando de controle, que é fundamental é todos os aspectos da propriedade intelectual, que é uma regulação, mas que produz o que nós chamamos um confinamento, tá? Que é eu vou falar mais disso. Mas é, através da regulação, uma forma de monopólio também, ou de oligopólio, para impedir que outros tenham acesso pode ser a conhecimento ou a produtos, ou mesmo a seres vivos, que é o que está passando. O que tem menos conhecimento para a maioria das pessoas é a tecnologia, como a tecnologia é usada como uma forma de controle, como uma forma de promover também isso que nós chamamos um confinamento. Os três aspectos aqui, para nós, têm muito que ver com uma coisa assim que é um roubo os comuns, os bens, mas os bens comuns da humanidade. Mas não é somente em termos de bens, mas também da relação entre as pessoas. O que quer dizer assim, ninguém de nós pode viver sozinho. Mas mesmo na Terra, na natureza, nada é separado do resto. Todos tem uma relação entre todos. Essas relações, esses bens, é muito mais que nós produzimos cada um por separado, que são o que nós chamamos os comuns. Muitas vezes se fala dos bens comuns como se fosse, por exemplo, o mar, a floresta, tudo isso, mas tem muito mais comuns que isso. Os comuns são todo que nós que é mais que a soma dos indivíduos, que é o que produzimos juntos, que também é, por exemplo, conhecimento e muitas outras coisas. A palavra comuns vem do século fim do século XVIII e de antes, quando os comuns foram cercados, foram apropriados pela nobreza na Inglaterra. Aí, nesse momento, a maioria dos camponeses, dos agricultores, tinham alguma coisa e eles pastavam também nas terras comuns. O que passou foi que, para a nobreza, eles disseram, esses terrenos que só são usados em comum por todas as pessoas, e os camponeses, e as famílias, tudo, é um desperdício. Então, nós temos que cercar para aproveitar muito mais intensivamente. Aí isso foi dos origens, eles fizeram isso. Em inglês isso se chama the enclosure of the commons, a confinamento dos terrenos comuns. Isso é assim um símbolo do que as multinacionais fazem hoje em todos os planos de sua atuação econômica, que é continuamente cercar terrenos que são dos bens comuns. De diferentes tipos. Então, essa imagem, depois que eles fizeram esse cercamento das terras que não eram dos camponeses, mas não eram definitivamente dos nobres tampouco, muitos dos camponeses, muitas famílias ficaram muito mais empobrecidas, porque tem uma relação permanente entre o que era feito dentro do pequeno propriedade ou dentro da comunidade, e a relação com algo muito maior. E é isso que está passando em muitos aspectos. Tá? Então,
dentro disso, essas três formas são... A tecnologia não é per se, não é que todas as tecnologias são ruins, mas as tecnologias estão sendo usadas como um dos fatores principais de confinamento de bens comuns, em conjunto com as outras. Então, para falar de tecnologia, nós estamos agora presenciando uma das crises mais grandes da história do capitalismo. Tem muitas pessoas que afirmam que é a crise mais grande, muito mais grande que a do ano 29, tá? Sem entrar na discussão, se sim ou não, nós temos agora crises que são inocultáveis, tá? Além da crise econômica, a crise financeira, nós temos também a crise alimentar mundial, que tem mais famintos que nunca, não são quantidade, mas também em porcentagem. E também tem uma crise enorme de devastação ambiental, climática e de saúde. Daria para discutir qual é a pior. Mas, de qualquer jeito, elas estão muito interconectadas. E frente às crises, o que propõem as empresas, fundamentalmente, mas a maioria de governos apoia, é o uso de mais tecnologia. E por quê? Porque, desse jeito, eles não têm que ir para nenhuma causa. As causas da crise permanecem e só se aplicam novas tecnologias para tentar consertar? Para tentar, assim, consertar alguns dos sintomas, remendar alguns dos sintomas. Então, isso tem também uma outra razão, né, que é assim que a tecnologia, que é isso que diz aí na primeira, a tecnologia sempre foi usada como um fator de vantagem comparativo, dentro de qualquer coisa, na verdade, mas dentro do capitalismo, muito claro, dentro do industrialismo. Porque as empresas que tinham uma vantagem de tipo tecnológico, então podiam produzir mais ou ter algum tipo de vantagem que dava lucros extraordinários, mais do ordinário, digamos, extraordinário. Então, o que sucede é que a tecnologia sempre tem esse papel, mas dentro da crise, como uma parte muito grande da crise mundial agora é a crise financeira, e essa é provocada porque a especulação financeira separou completamente das bases reais do capital produtivo. Quer dizer que o dinheiro só estava fazendo mais dinheiro sem ter nenhuma relação com a realidade da produção. Tá? Tem muito mais dinheiro em circulação, por exemplo, que o respaldo que tem em ouro ou mesmo em produção. Então, isso é parte da crise. E, como a crise, então, tem que voltar para as bases do capital produtivo. Quando você volta para as bases do capital produtivo, uma das vantagens que tem para sair frente a outras empresas é justamente a aplicação de mais tecnologia. Então, o que nós queremos assim, falar com vocês durante o curso é a convergência de novas tecnologias. E isso é uma coisa que nós vimos trabalhando depois dos últimos 7, 8, quase 10 anos, mas como a crise ficou muito mais claro, ficou mais claro o papel desse. Então, nós temos assim, muitas novas tecnologias, mas alguma dessas novas tecnologias são chaves, porque elas abrem para uma quantidade enorme de aplicações, de produtos e de interações. E uma coisa que é nova é a convergência dessas tecnologias, quando elas vão junto, que é diferente de quando só se olha para cada tecnologia sozinha. Então, nos Estados Unidos, tem um projeto que começou no ano, a primeira reunião foi no ano 2001, que eles chamam de MBIC, que é nanotecnologia, biotecnologia, informática, as ciências cognitivas, todas as neurociências e manipulação da mente,
E esse projeto se chama Tecnologias Convergentes para Melhorar o Desempenho Humano. Este é um projeto que não... A razão porque eu estou mostrando ele é para dizer assim que não é um projeto muito conhecido, é público, mas não tem muita gente que conhece, mesmo se a primeira reunião foi feita em 2004, foi 2004, Jim? Ou NVIC? Acho que foi. It was the first one, ok. 2001 foi a primeira reunião, depois eles ficaram com uma segunda em 2004. E esse projeto juntou mais ou menos uns 400, que eram as principais indústrias dos Estados Unidos, os principais formuladores da política, do governo, militares, de muito alto nível, pesquisadores assim, de diferentes partes. E o projeto se chamou desse jeito porque eles disseram que vai passar do futuro vai depender dessa convergência e do desenvolvimento dessas tecnologias. Este é um projeto que tem um orçamento, que é mais que o do projeto Manhattan, né? Da bomba atômica. É um projeto que é maior que o orçamento para mandar do Apolo, para mandar pessoas à Lua. Então, tem muito pouco, é conhecido, como eu disse, mas tem muito pouco conhecimento para o impacto que tem sobre a formação de políticas dos Estados Unidos. E, mesmo durante a crise, esse projeto não foi, com Obama e tudo, não foi um projeto que foi terminado, porque é um pouco na base. O que eles diziam, essa maneira de chamar, que era para melhorar o desempenho humano, tem que ser assim. Essa convergência das tecnologias será para desenhar um ser humano que é muito melhor. Aí começam assim, as coisas um pouco malucas, mas... por exemplo, eles falam também, não, que através dessas tecnologias eles podem sequenciar não somente os genomas, mas também o pensamento das culturas. Então, colocar esse pensamento, uma série de dados que podem ser analisados em uma computadora e que eles dizem na parte que eles chamam da memética cultural, ela é chamada assim, que eles planteam sequenciar, assim como junto o genoma humano e os neurônios, sequenciar também a memética. Um meme é uma, seria como, desculpem a comparação sociobiológica, um meme seria como um gene da cultura. Um meme é assim, uma construção cultural dentro de cada cultura. Então, eles chamam isso da memética cultural, na memética, tá? Mas o que sucede é que dentro desse projeto, então, eles dizem assim, se nós podemos fazer o sequenciamento dos seres vivos, nós também podemos fazer isso com as culturas. E para quê? E aí o exemplo que eles dão é, por exemplo, para entender que é o que é errado nas culturas árabes que eles estão atacando os Estados Unidos. É o exemplo que eles colocam, né? Mas do mesmo jeito, a ideia é assim, que pode ser analisada as culturas para ver a relação que tem entre os padrões culturais e os genes, tá? Que é uma coisa muito sociobiologista, mas não está muito longe do que está sendo feito nesse campo. Na União Europeia tem outra linguagem muito diferente, tá? Falam de uma maneira muito diferente, mas o que dá importância é o mesmo, que de novo é a questão das novas tecnologias. Eles falam das mesmas tecnologias, mas aí se chama assim, ele se chama tecnologias convergentes para a sociedade europeia do conhecimento. E também é um fórum de discussão das mesmas tecnologias, só que na Europa não tem assim, essa maneira tão clara como nos Estados Unidos tem agora, onde eles falam diretamente que o projeto, o NVIC, é um projeto para
afirmar a supremacia do modo de vida americano. Isso é dentro. O livro está na internet, o livro da primeira reunião. Para nós, para o grupo ETC, nós decidimos fazer assim um nome completamente diferente, tá? Mas que fala também das mesmas tecnologias, que é os bits, que é o que se usa nos ordenadores, na computação, na informática, átomos, que é a base da nanotecnologia, porque a nanotecnologia é a manipulação dos átomos, é as moléculas, a N de neurônios, que tem que ver com todo as ciências cognitivas, etc., a inteligência artificial, a robótica, tem relacionada com o funcionamento das redes neuronais, que se chama a conectômica. Nunca viram, tá? Não importa, tá bom. Só que compreendo a general. E os genes, que tem que ver com a biotecnologia, que eu acho que todos aqui já temos ouvido bastante, mas também com a genômica, com a proteômica e muitas outras, como a nanobiotecnologia, que é o que nós chamamos de biologia sintética, tá? Então, a base de tudo isso, nós chamamos Bang. Por quê? Porque para nós é assim, é como que a revolução tecnológica que nós estamos testemunhando, porque muitos de nós nem sabemos exatamente de onde vem, é como se fosse um novo Big Bang. Uma explosão assim, tremenda que mudou muitas das condições que tínhamos dentro da sociedade, econômica, sociais e outras. Nós chamamos um pequeno bang, porque está baseado na nanotecnologia. Não é um Big Bang, é um pequeno bang. Pois está basado em a manipulação mais pequena, que é essa manipulação a nível dos átomos. Então, o que nós vamos ver durante o curso aqui vai ser cada uma dessas tecnologias, cada um desses aspectos, pelo menos bastante de cada uma delas. Pero agora é mais para entender que nenhuma delas está separada das outras e não poderia avançar sem elas. Tá? Por exemplo, a nanotecnologia, que é a manipulação dos átomos e moléculas para mudar as propriedades físicas e químicas dos materiais, está na base de todas as outras. Que é quando se manipula a esse nível tão pequeno, nós vamos a falar especificamente só de nanotecnologia depois, mas isso também é a base da informática. Por exemplo, Julián, só para provocar, você tem aí o flash? Tem dentro do... não importa, o flash, você como chama? Flash? Flash drive? Não importa, é pendrive. Por exemplo, é claro que é nanotecnologia. Aí ele vem e diz, isso é nanotecnologia, me diz, no começo. Eu disse, tem que ser, porque olhe para o tamanho, tem 8 gigas de informação. Você se lembra que a primeira computadora que não tinha nem uma nanofração das operações que tem agora, era uma grande como esta habitação, mas agora nós temos 8 gigas de informação dentro desse tamanho. Claro que isso é nanotecnologia. Então, todo o setor da informática, se não fosse pela nanotecnologia, estaria já parado num nível, porque de fato já estuvo parado, que foi o nível da miniaturização. Já não conseguia ser conexões fabricando desde acima para as conexões, para fazer os circuitos, então foi para baixo, que é construir os circuitos desde o fundo, que é a partir da nanotecnologia e dos materiais que são manipulados a esse nível, desde abaixo. E é isso, por exemplo, que abriu para uma revolução, não sei que número, segunda, terça, quarta, quinta, não sei, da informática, que é a capacidade de armazenamento e de maiores conexões. Depois disso vem também a bioinformática, é o uso dos genes, que é o uso, digamos, das conexões próprias do ADN, que são muito mais
que é as conexões, que tem uma computadora que é construída. Então, uso disso para fazer o que se chama biochips, e muitas outras coisas que têm que ver com isso. Tudo isso também é nanotecnologia. Mas nós vamos ver também que mesmo a manipulação do planeta inteiro, através da geoengenharia, se basa na nanotecnologia. Para mim, pessoalmente, eu acho que a nanotecnologia é a tecnologia mais poderosa, que não é uma tecnologia, é a nanotecnologia. A diferença da bio é um tamanho de tecnologia. Então, é a tecnologia mais poderosa que nós testemunhamos, pelo menos nossa vida, nossa geração aqui. Nossa vida não sei, mas essa geração de agora, que não tem controle social. Está completamente por fora do radar social de todo mundo, quase. Menos dos interesses econômicos, dos impactos sobre a saúde, sobre o meio ambiente, dos impactos econômicos, dos impactos de transformação da sociedade. Tá? Eu acho que pode ser uma das que estão mais fora, e justamente porque é tão abrangente. Porque pega quase todos os setores industriais. Não tem nenhum setor industrial de nenhum tipo, nem mesmo de matéria viva, que não está envolvido na nanotecnologia. Então, nós vamos ver isso depois. Podemos passar para a próxima? Então, frente às crises, a nanotecnologia já estava. Mas ela, como eu disse, é uma plataforma, é também uma das profissões. Frente à crise, quais são as propostas? Dentro da alimentação, em lugar de ir para ver quem está produzindo a comida no mundo, que é o que se necessita para fazer a comida mais acessível no mundo, em lugar disso, se diz em português, em lugar é ir para mais tecnologia, mais transgênicos, que vão estar em mãos de algumas poucas transnacionais, e como esses transgênicos cada vez são mais perigosos, pela questão da contaminação e outras, que vamos ver, então, o que é proposto é a tecnologia Terminator para fazer, teoricamente, que esses transgênicos não vão contaminar outros. Esse é o novo argumento. Mas, na verdade, o que está por detrás disso é assim, que tem um intento de aumentar a apropriação do setor mais grande do mundo, que é o mercado mais grande do mercado, entre aspas, mais grande do mundo é o mercado alimentário. Então, por supuesto, a proposta que vem com a crise alimentar é mais tecnologia, mais transgênicos. Nós vamos saber disso mais. Por exemplo, mais transgênicos resistentes ao câmbio climático, transgênicos que supostamente vão dar mais produção. Dentro da questão energética, tem várias propostas que também têm a ver com nanotecnologia. Por exemplo, a aplicação da nanotecnologia para ser mais eficientes muitas das fontes de energia que já tem, como, por exemplo, o óleo e outras. Muito da energia solar também está sendo proposta com nanotecnologia para fazer mais eficiente. E isso tem um monte de problemas, tem que dizer agora, mas vamos a ver mais, olhar mais para isso depois. Mas uma das coisas que todo mundo já sabe e que aqui no Brasil tem muito impacto é a questão dos agrocombustíveis. Tá? E os agrocombustíveis, não somente a primeira geração, nós vamos a ouvir mais disso de parte da Maria Luísa, então, não é só a primeira geração que é baseada em cana-de-açúcar, em milho e soja, e algumas outras oleaginosas e plantas, mas é muito poucas. Mas já tem muitos estudos no mundo que fica muito claro que há uma competência com a produção alimentar. Competição com a produção alimentar. Então, qual é a proposta? A proposta é cultivos transgênicos só desenhados para
para fazer agrocombustíveis e árvores transgênicos, também desenhados para ser mais facilmente processados, como celulose. Mas o problema é que a celulose, somente os únicos seres vivos que processam a celulose eficientemente do ponto de vista energético e ficam muito felizes são, por exemplo, as vacas, tá? Mas se você não é uma vaca, fica bastante difícil digerir a celulose. É o mesmo com a questão do combustível. Para fazer combustível precisa muita energia. Então, para fazer isso, estão construindo micróbios sintéticos. Já não são transgênicos. São micróbios que têm partes da construção sintética feita num laboratório. É isso que se chama biologia sintética. Que nós, dentro do grupo TC, também chamamos engenharia genética extrema. Porque é como engenharia genética, mas não é pegando genes da natureza ou de outros organismos, é construindo genes, sequências genéticas que não tem na natureza, ou alterando de forma sintética o funcionamento dos seres vivos. Por exemplo, alterando a forma do metabolismo. Então, nós vamos a ver mais disso. Nos únicos países do mundo em que a biologia sintética tem aplicações comerciais importantes são Estados Unidos e Brasil. É por isso que nós queremos falar particularmente disso aqui. Tem outros países usando biologia sintética, mas Brasil é um dos países que tem mais avanço no uso dos micróbios sintéticos para fazer combustíveis e para outros. O que nós vamos ver também, que tem a ver com essa convergência tecnológica, é desde a manipulação dos átomos e dos genes, que é o mais pequeno, a manipulação do planeta em seu conjunto, que é a geoengenharia. A geoengenharia é um conjunto de propostas para manipular o planeta em conjunto. Não só a manipulação feita em partes, mas, por exemplo, uma delas é para tentar corrigir ou remediar minimamente alguns dos efeitos mais dramáticos do câmbio climático. Então, por exemplo, fazer uma imitação das erupções vulcânicas, colocando no céu para-chuvas de nanopartículas de azufre, azufradas. Como? Enxofre? Aham. Tá. Partículas sulfatadas, que é o mesmo que uma erupção vulcânica. Isso por quê? Porque no ano 91, em Filipinas, tem uma erupção, a segunda mais grande do século passado, que fez que a temperatura do planeta baixara, porque tapou a radiação solar durante um tempo. Tá? Então, na hora tem propostas de fazer para-chuvas de partículas sulfatadas, de partículas de enxofre, guarda-chuvas, guarda-chuvas, para parar a radiação solar. Esta é só uma das tecnologias, o Jim vai contar várias outras que têm propostas, mas imagine que para fazer isso vai ter também os outros aspectos que tem nas erupções vulcânicas. O mar, muito mais ácido, aumenta a acidificação do mar, muitas pessoas vão morrer pela contaminação com as partículas quando elas caem, e tudo isso, já o científico que propõe isso, que se chama Paul Crutzen, é um prêmio Nobel, não alternativo, um prêmio Nobel só de química. Ele disse, muita gente vai morrer, mas o câmbio climático, como o câmbio climático vai morrer ainda mais. Então, se morrem 500 e meio milhão de pessoas pelo experimento, assim,
É melhor que morrem do câmbio climático. Esta é só uma dos aspectos. Tem muitas outras propostas de geoengenharia. E eu estou contando isso porque para dar um pouco a imagem. Se já foi possível modificar os materiais para modificar suas propriedades físicas e químicas desde a nanotecnologia, a lógica dá também podemos modificar o planeta em seu conjunto. Tá? E dentro dessas crises, outra das tecnologias que estão sendo propostas é a genômica, que pode ser que para a maioria de nós, a genômica, a primeira vez que eu senti, eu disse, tá bom, se quer saber o que tem dentro dos genes, como eles funcionam, a ciência não está mal, não está ruim, tá bom para saber, mas a verdade é que isso é muito mais que um conhecimento, uma ciência, é uma aplicação para fazer o programa que é necessário para a biologia sintética, por exemplo. Porque para fazer um gene distinto do que faz na natureza, primeiro você precisa um mapa do gene e as funções que eles têm. Mas também dentro da saúde, é uma das aproximações para dizer que não é por causa do aumento dos agrotóxicos, não é por causa da radiação solar que está provocando câncer na pele de muitas pessoas, não é por causa da contaminação de cidades como São Paulo e México, não é por causa de que a comida cada vez tem menos nutrientes e mais tóxicos, não é por causa da comida industrial, não, é nos genes. Se você fica doente, tem algum problema genético. Então, isso, junto com as outras propostas, é muito funcional também para dizer, podemos fazer novos medicamentos, medicinas, ou você tem que saber qual é o problema que você tem dentro de seus genes, para poder encarar, porque de fora não passa nada, é só o que você tem como problema. É o mesmo que o enfoque das vacinas para combater, por exemplo, a gripe. Quando a gripe, ela muta muito mais rápido quanto mais vacinas tem. Então, na verdade, não é uma ajuda, é somente que tem todas estas propostas que tem por detrás. Nenhuma delas vai para as causas dos problemas. Todas elas vão para beneficiar um grupo econômico que tem no poder dessas tecnologias. Agora vai desde as partes da natureza ao planeta em seu conjunto, que não é somente a questão da geoengenharia, mas a apropriação por meios técnicos, por meios tecnológicos, junto com os oligopólios de mercado e as patentes que eles têm, da manipulação da terra. Então, nós, de todas as coisas que vocês vão ouvir nesses dias, pode ser que a metade, vamos dizer, as 3/4 partes, pode ser que não funcionem, pode ser que não vão ter a função que os que programaram disseram, mas isso não significa que eles não vão estar no mercado, que não vão estar sendo aplicadas. E o melhor exemplo disso são os transgênicos. Os cultivos transgênicos, eles não produzem mais, produzem menos, eles usam mais agrotóxicos, têm problemas para a saúde, são piores ainda que os cultivos que as sementes convencionais, com agrotóxicos, são piores que esses ainda, e não cumpriram com nenhuma das promessas que as empresas fizeram, mas eles estão no mercado. Então, não é necessário que uma tecnologia funcione, nem que seja boa, para que ela seja difundida. Tá? Então, isso é um pouco assim, o conjunto. Tem outros aspectos dos temas que nós queremos apresentar dentro desse curso para discutir, não somente para conhecer, mas também para discutir um pouco, assim, avançar o que pode ser feito com tudo isto. E essa é um pouco a ideia que temos para os próximos dias.